capítulo 15, verso 1 diz assim: E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3: E ele propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99, e vá após a perdida até que venha achar, e achando-as, põe em seus ombros cheios de júbilo. E chegando em sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Versículo 7: Digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que das 99 justas que não necessitam de arrependimento. Pode se assentar no seu lugar e deixa a Bíblia aberta, amém? Nós vamos continuar lendo alguns versículos ainda desse capítulo 15. Queridos irmãos, gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que Deus quer fazer e falar aos nossos corações nessa noite. Quando nós fazemos uma exposição bíblica, parece que abre o nosso entendimento. Antigamente eu não sabia o que era uma exposição bíblica. Eu pregava, lia um versículo apenas e pregava. E depois que a gente vai estudando e vai aprendendo, a gente não consegue mais ser infiel ao texto. A gente não consegue mais não trazer aquilo que o texto está falando. A gente segue a risca o que o texto está mandando a gente dizer. E o engraçado é que isso abre a nossa mente, nos traz uma compreensão daquilo que nós lemos várias vezes e nós passamos a compreender de forma diferente. Só de lermos todo o texto e entendermos que isso tudo é uma exposição, é um assunto inteiro, e não tirar de apenas um versículo ideias, porque a regra é bem clara em dizer que texto sem contexto é o quê? Quem sabe? Pretexto para ele. Cadê a igreja? Está comigo? Texto sem contexto é pretexto para heresias. É por isso que a nossa igreja, o evangelho brasileiro, ele está doente. É por isso que nós lamentamos quando nós conhecemos de fato a palavra de Deus e temos um relacionamento real com o Espírito Santo, nós vamos ver que o evangelho brasileiro está doente. Pois é muito simples olhar para exemplos de vida de pessoas ditas cristãs e você não vê nada de Deus nelas. É muito fácil olhar para uma pessoa que se diz evangélica e pelas suas atitudes você analisa e fala: peraí, essa atitude não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia, com o evangelho da palavra de Deus. Mas ela é levada ao evangelho religião. Querido, evangelho não é religião. Evangelho é estilo de vida, é boas novas de Cristo. E depois que eu conheço
a palavra de Deus, o Evangelho tem que ser uma estrutura na minha vida, porque depois que eu conheço, ele não é mais Evangelho, pois a palavra traduzida de Evangelho é boas notícias ou novas notícias. Se eu já conheço, não é novo mais. Se eu já conheço, já não é nova. O que é novo então? É a minha atitude, a minha expectativa, o meu modo de viver, para que as pessoas lá fora possam ver em mim o Evangelho verdadeiro. É muito difícil ganhar uma alma com palavras, pois mais fácil é ganhar uma alma com atitudes. Tem muita gente que tem muito discurso e pouca atitude. Tem muita gente que tem muita palavra, mas pouco relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, ele nos confronta. O relacionamento com Deus, ele mexe com o nosso ego todos os dias. Por quê? Porque todos os dias a nossa carne grita para o pecado. Todos os dias a nossa carne, a nossa alma, a nossa carne grita para aquilo que é mal. Mas o Evangelho que está dentro de nós, ele grita para uma mudança de vida. O Evangelho que está dentro de nós, ele grita para que eu seja exemplo e dê fruto, fruto digno de quê? De arrependimento. João Batista, em Mateus 3, quando ele estava pregando no deserto, perto do Rio Jordão, quando via as pessoas, os fariseus chegando perto dele, ele diz: convertei-vos, convertei-vos. E ele vai dizer a expressão: produzis frutos dignos de arrependimento. Mediante tudo isso, sendo fiel ao texto que nós lemos, o texto está dizendo que os pecadores, algumas traduções bíblicas vai dizer os pecadores, os cobradores de impostos, ou os funcionários de Roma. Algumas traduções bíblicas vai dizer as pessoas menos favorecidas, as pessoas rejeitadas. Elas escutam Jesus falando e elas aproximam para ouvir Jesus. Tudo do quanto é tipo de pessoas que talvez hoje a gente discrimina, que talvez hoje a gente fecha a porta do Evangelho para ela. E aquelas pessoas vão se aproximar de Jesus, e Jesus começa a falar, a ensinar aquelas pessoas. E aí os fariseus, os religiosos, os doutores da lei, eles vão blasfemar contra Jesus, eles vão murmurar contra Jesus e dizer: esse aí diz que é santo, mas está aí no meio de pecadores, comendo com pecadores. Irmãos, você já viu aquela expressão: diga-me com quem tu andas, que direis quem tu és? Não é uma expressão fantástica? Diga-me com quem tu andas e direis quem tu és. Quando eu olho para Jesus, essa expressão ela é completamente sem sentido para mim. Rivalidade nenhuma. Porque a pessoa, quando ela tem realmente o Evangelho na alma, impregnado na alma dela. Porque, irmãos, o Evangelho não é para carregar debaixo do braço, para baixo e para cima, não. O Evangelho não é só a Bíblia, não. O Evangelho tem que estar dentro da minha alma. O Evangelho tem que estar dentro de mim.
preocupação. E o que prevalece não é o que está ao meu redor. O que prevalece é o Evangelho da graça de Cristo Jesus. O mais engraçado é que uma pessoa, quando realmente ela foi impactada pelo Evangelho, e que o Evangelho entrou dentro da alma dela, ela pode estar desviada, afastada, ela pode estar até nas drogas, que lá na boca, quando ela vai comprar a droga que seja, alguém olha para ela e fala: esse aí não é dos nossos não, esse aí é da igreja. Já ouviram essa expressão? Esse aí é da igreja. Camarada que está te vendendo a droga, ele olha para você e fala: esse aí é da igreja. Por quê? Porque o Evangelho não está só aqui, o Evangelho está dentro da sua alma. Eita glória, aleluia! Ele impregnou dentro de você. E depois que o Evangelho impregna dentro de você, meu querido, não sai mais. Aleluia. Não sai mais. Os doutores da lei vão interrogar, vão murmurar contra Jesus. Esse aí, olha lá, só anda com pecadores, só está em volta de pecadores. E Jesus vai propor para eles o que? A parábola da ovelha perdida. Parábola da ovelha perdida. Que homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não a deixa as 99 no campo, e vá após a perdida, até que venha achá-la. Queridos, todos nós que estamos aqui hoje somos ovelhas do Senhor. Aleluia. E o que nós fazemos? Qual é o trabalho da igreja? É o trabalho que está sendo feito aqui na nossa igreja. A igreja missionária eleita pela graça em média é uma igreja que tem estado nas ruas, tem ido de encontro à ovelha perdida. Quantos que estão aqui nesta noite que já recebeu uma visita de alguém daqui da igreja na sua casa? Levanta a mão. Quantos aqui que está aqui nesta noite, ou eu, o pastor deles, ou alguém aqui da igreja, o evangelista de Walter, ou um jovem, ou alguém que te viu pela rua e te convidou, vai lá naquela igreja. Ou seja, o trabalho em busca da ovelha perdida. Aleluia, glória a Deus. Talvez você estava com uma ovelha perdida, mas nós fomos atrás de você. Mas talvez você pode indagar e dizer: pastor, eu vim aqui porque eu vi a placa da igreja e eu entrei, ninguém me chamou, ninguém nunca me convidou. Ei, querido, talvez você também estava com uma ovelha perdida e o próprio Espírito Santo foi lá e te achou e te falou no seu coração: vá àquela igreja. Aleluia. Sabe por causa de quê, meu querido? A palavra do Senhor vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que quem dá crescimento à igreja é quem? É o Senhor. Aleluia. Quem dá crescimento é o Senhor. Se não for pelo Senhor, o nosso evangelismo às vezes é em vão. Se não for pela obra do Espírito Santo, ir lá na sua casa e orar para você, vai ser em vão. Mas se nós vamos, é porque o Espírito Santo nos envia. E se você vem à igreja, é porque o Espírito Santo te enviou a estar aqui nesta noite. E Ele quer que você abra o teu coração, que a palavra dele vai entrar na sua vida. Aleluia. Querido, talvez você está como uma ovelha perdida, sem rumo, não sabe para onde vai. Talvez você está como uma ovelha perdida, uma ovelha sem pastor.
noite o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Aleluia. O pastor deixou as 99 no aprisco e foi de encontro a vocês. E a palavra vai dizer que ao encontrar a ovelha, ele coloca a ovelha no ombro e vai com grande alegria e vai festejar com seus amigos e com seus vizinhos, porque ele achou aquela ovelha perdida. Glória a Deus. E Jesus vai continuar dizendo: olha, vou tentar aqui no celular que minhas vistas não estão permitindo enxergar as letras da Bíblia aqui. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 7. Jesus vai dizer assim: digo assim que haverá alegria no céu quando um pecador que se arrepende. Oh, glória! Aleluia! Tem alegria no céu nesta noite? Aleluia! Eu pergunto a você: tem alegria no céu nesta noite? Aleluia! Tem aleluia, barulho de alegria no céu! Glória a Deus, aleluia! Os anjos estão preparados, alinhados, esperando você, pecador, aleluia, abrir o teu coração e deixar a palavra penetrar, deixar o evangelho penetrar, porque assim que a palavra penetra, o evangelho penetra, Deus muda a sua estrutura, te coloca você em posição de vaso, cidadão de bem, honrado pelas pessoas, pela família, pela sociedade, e ali, aleluia, haverá grande alegria. Glória a Deus. A segunda parte que eu estou. Aleluia, Jesus! Aleluia, aleluia. A segunda parte que eu deparo com esse texto da ovelha perdida. Talvez vai doer um pouquinho em mim. E você, pastor, missionários, missionárias, evangelistas que está aqui nesta noite. Nós somos ovelha de qual aprisco? Nós somos ovelha de qual aprisco? Vamos falar mais alto: do Senhor. Nós somos ovelha do aprisco? Do Senhor. Somos ovelhas do aprisco do Senhor. Sabe o que eu encontro nesta palavra que nós lemos, pastores, amigos, colegas que estão aqui nesta noite? Que o Senhor Jesus, ele colocou uma tarefa na mão desse pastor. O pastor citado nesta parábola. Qual foi a tarefa que Jesus colocou na mão desse que estava aqui? 100 ovelhas. Não foi 99 ovelhas, foram 100 ovelhas. O Senhor colocou para ele 100 ovelhas. E aí agora ele vai contar só quem? Não. Como é que está a sua mão diante de Deus? Como é que está o seu ministério diante de Deus? No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se Jesus chegasse para mim e para você hoje: ei, acabou, e aí? Será que eu podia dizer assim: eu completei a carreira, eu fiz tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos? Eu fiz tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração a fazer? Eu fiz tudo aquilo que era determinado a mim a fazer? Eu completei a carreira?
guardar, deixar a carreira incompleta para que hoje complete para mim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa de justiça. Glória a Deus! Como é que está a sua carreira? Fala, Deus. Aleluia. Como é que está a minha carreira? Fala, Jesus. Ah, não vou não. Pastor Denis, vamos fazer visita? Não, não vou não. Vamos fazer culto lá? Não, não vou não. Porque eu não quero. Tem uma circunstância, se eu não posso, se eu tenho outros a fazer, se eu tenho trabalho, tenho que sustentar minha família. Mas eu não vou porque eu não quero. Como é que eu vou completar a carreira maior? Se Deus colocou nas minhas mãos essa obra para fazer. Querido, Deus colocou nas mãos desse pastor 100. E Deus vai requerer 100. É por isso que ele se alegra quando ele volta e acha a ovelha dele. É por isso. Porque o dono do aprisco não é o pastor. O dono do aprisco é o bom pastor, que é Cristo. Aleluia! João 10. A partir do versículo 11. Eu sou o bom pastor. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, colegas de ministério, vamos completar a carreira para que no final dela podemos dizer igual Paulo: guardei a carreira. Completei, quer dizer, completei a carreira e guardei a minha fé. Porque Deus vai requerer de nós tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Ou não está escrito na palavra: aquele que põe a mão na arada não pode olhar para trás. Ou não está escrito na palavra: aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou não está escrito na palavra que sobre os mestres sobreirá o mais duro juízo. Queridos, só nos resta uma coisa no nosso ministério: completar a nossa carreira. Não existe outro caminho. Completar a carreira. Fazer igual Paulo. Amém? Quando nós temos essa vocação de completar a nossa carreira, a gente às vezes larga tudo que está fazendo para ir atrás de uma ovelha perdida. Uma ovelha. E o mais engraçado é que uma ovelha, quando ela está perdida, ela basta ouvir a voz do seu pastor uma única vez. Aleluia. Se você foi 2, 3, 4, 5 vezes visitar aquela ovelha e ela não te correspondeu à sua expectativa, é porque ela não é sua ovelha. Ela é a ovelha perdida de outro pastor. Mas se você foi e a ovelha veio, porque a ovelha é sua. A Bíblia fala que a ovelha escuta a voz de quem? Do seu pastor. Deixa eu te falar uma outra situação, querido. Se você está num lugar e esse lugar você tem escutado palavras que te machucam, você tem escutado palavras
que em vez de te dar um ânimo espiritual, te deixa mais para baixo e deprimido, é porque você não é ovelha desse lugar. No lugar da ovelha, ela se sente bem. O lugar da ovelha, ela se sente em paz. Ela é confrontada, mas é um confronto de paz. O lugar da ovelha, ela se sente alegre, à vontade. Se você não está à vontade, porque você não pertence a esse lugar, porque você pertence a outro, então procura o lugar aonde você pertence. Aleluia. E não se perca mais. Aleluia. Aleluia. E Jesus vai continuar. Meu Deus, as horas já estão acabando ali. Misericórdia. E Jesus vai continuar dizendo no capítulo, versículo 8: qual mulher que dentre vós, qual mulher que tendo 10 dracmas perde uma e não acende a candeia, vai à casa e busca diligentemente até achar, e achando convoca seus amigos, seus vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Talvez eu estou falando, talvez não, eu tenho a convicção e a certeza. Eu estou falando aqui para pessoas que estavam vivendo uma vida de dracma perdida. Aleluia. Sabia disso? Você já ouviu aquela parábola dos talentos, Mateus 25? Parábola dos talentos. Aí tem pessoa que fala parábola dos 10 talentos. A gente acha que aquela parábola está dizendo de talentos, que é o talento de hoje. O que é um talento? Uma qualidade, algo que a pessoa sabe fazer e executar com excelência. Isso é um talento. Só que talento, na parábola dos talentos, tem nada a ver com talento. A parábola dos talentos está dizendo que para um ele entregou 5, para outro ele entregou 4, e para um ele entregou 1. Aquele talento ali, ele tinha um peso de mais ou menos 25 a 35 quilos. E era como se fosse um baú, como se fosse um cofre da época, aonde se guardava joias, aonde se guardava moedas, aonde se guardava alguns tipos de ferramentas. E o que é dracma? Dracma é uma moeda da época. Tem pessoas aqui dentro que estão igualzinho uma dracma perdida, está cheia de talento, cheia de valor diante do Espírito Santo, mas fica acolhida. Acolhida da onde? Debaixo do jugo da religião. Ah, não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não pode por causa daquilo outro. Ei, se o Espírito Santo quer te usar, dá lugar e deixa o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Aleluia. Ah, eu não vou. Vão me julgar. Quem te julga? A religião, porque Jesus não julga. Quem te julga é, mas quem me julga é a palavra. Qual a palavra? Você está estudando no contexto exato. Você está fazendo a exposição da palavra num contexto geral, exato para a sua vida. O exemplo que eu estou dando aqui, ele tem vários fatores da Bíblia. Um exemplo que eu estou dando aqui, a Bíblia era cheia de abismos, e um dos seus abismos é um abismo histórico, linguístico e cultural. Então existem palavras que estão descritas na Bíblia, que foram escritas lá atrás e traduzidas ao português, mas que não têm o mesmo sentido da de hoje. Exemplo que eu dei é talento. Talento é uma qualidade, e talento aqui na Bíblia é um copo. Outro exemplo, coração. Você consegue guardar alguma coisa dentro do seu coração? Você consegue guardar alguma coisa dentro do seu coração?
Seu coração é só um órgão que bombeia. Quando a Bíblia fala coração, não está falando de um órgão que bombeia, está falando do centro da sua alma, do seu entendimento, do seu intelecto, a sua inteligência. É isso que está falando. Então você que está aqui nesta noite, que talvez está se sentindo como uma dracma perdida, ei, deixa o Espírito Santo te achar. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo varrer a casa, lavar a casa e achar, para que o seu brilho, para que o seu valor possa ser mostrado para a glória de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Continuando a leitura, vou lá no versículo 11. Ele vai dizendo assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: pai, dai-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu-se para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dessolutadamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. E foi-se e achou-se um cidadão daquela terra, a qual lhe mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago das bolotas dos porcos que comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome, levantar-me-ei e irei até meu pai, e direi: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se em seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao servo: trazei depressa a melhor roupa e o vestido, põe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Aleluia. Vocês viram dentro dessa leitura como as coisas elas vão dando sentido umas para as outras. Primeiro, Jesus vai falar da ovelha perdida, que tem que ser buscada lá fora. Depois ele vai falar da dracma perdida, que tem que ser vasculhada, varrida a casa, procurada. E agora ele vai falar do filho que se foi. O filho que se foi. Eu não quero entrar em detalhes porque a hora já se perdeu ali. Mas talvez eu estou falando para pessoas aqui que talvez até está dentro da igreja, mas está distante do pai, igual esse filho pródigo. Até está dentro da igreja, mas está sentindo mais prazer nas coisas lá de fora do que no evangelho da graça. Aleluia. E deixa eu te falar, meu querido, talvez você, como um filho pródigo, até sair da igreja. Ah, eu saí daquela igreja porque ninguém me acha bonitinho lá. Eu saí daquela igreja porque eu fiquei 2 dias sem ir, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém foi me visitar. Ei, filho pródigo, ninguém vai te visitar nesse mundo. Você é ovelha? Você é dracma?
ou você é filho? Porque se for um filho pródigo, ninguém vai te visitar. O texto é bem claro, ninguém foi visitar o filho pródigo e falar: ei, lá na casa do seu pai tem riqueza, que você não volta. Não, foi ele que colocou no coração e falou: lá é melhor do que aqui. Aleluia! Aleluia! Se você tem mais prazer nas coisas do mundo, deixa eu te falar, meu querido. Aqui é melhor do que lá. Aleluia! Na presença de Deus é melhor do que lá. Não existe um caminho melhor. Aqui é melhor do que lá. Trilhe o caminho da graça. Não seja como um filho, mas levante e vem. O engraçado é que quando o filho reconhece que na casa do pai era melhor do que aonde ele estava, e ele vem com um discurso para apresentar diante do pai, o pai o surpreende. Quantos aqui querem ser surpreendidos pelo pai da sua? É o pai que surpreende. O que o pai faz? O pai de longe o viu, e de longe ele corre, pula no pescoço do filho, ele dá um beijo no filho. E quando o filho fala com ele: eu pequei contra o céu, pequei contra ti, o texto não vai falar que o pai respondeu nada ao filho, mas o texto fala o pai mandando seus empregados ir correndo buscar roupa nova, buscar anel novo, buscar sandália para os pés novos. Talvez você está acompanhando os cultos, você está indo aos cultos, mas ainda não recebeu esse abraço do pai. Deixa o pai te abraçar nessa noite. Deixa o pai te abraçar nessa noite. O pai tem um abraço para você. O pai tem um beijo para te dar. O pai tem roupa nova. O pai tem um anel para colocar sobre os seus dedos. Sabe o que significa anel, meus queridos? Compromisso, relacionamento. Aleluia, Jesus. Meu querido irmão, Deus quer ter intimidade com você. Provérbios 3:32, a Bíblia fala que Deus quer ter intimidade. Deus tem intimidade com os justos. Intimidade. Olha a profundeza desta palavra, intimidade. Aleluia. Deus quer colocar sandálias nos seus pés. Aleluia! Glória, glória a Deus. Sandália nos pés não é nada mais nem nada menos do que capacitação de ministério. Deus quer capacitar você nesta noite. Coloca sobre os seus pés. Hoje é culto de ceia, é culto de comunhão. E Deus quer te abraçar nesta noite. Aleluia! Vamos orar a Deus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você nesta noite. E se essa mensagem de certa forma tocou no teu coração, abra o teu coração para ela. Não tem outro caminho, não há nada melhor do que estar diante da presença do Todo-Poderoso. Deixa esse evangelho da graça te impactar. Aleluia! Se você está como uma ovelha perdida, escuta hoje a voz do pastor. Do pastor Jesus te chamando para o ministério. Amém, Jesus. Se você está com uma dracma perdida,
Permita o Espírito Santo te achar e desenrolar o seu ministério. Se você estiver como esse filho pródigo, deixa o Pai te abraçar nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro pela tua igreja nesta noite, para que a graça do Senhor, ó Deus, possa penetrar em cada mente, em cada coração. Senhor, aqui tem pessoas que estão como ovelhas perdidas, que precisam que o Senhor coloque elas sobre os ombros e as carregue. Aqui também tem pessoas, Senhor, que têm escondido seus ministérios, seu chamado. Que o teu Espírito Santo possa tirar todo embaraço. Que o teu Espírito Santo possa fazer uma obra extraordinária na vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem. Aqui tem pessoas como um filho pródigo, que estão distantes do Pai. Tem pessoas que estão precisando de um abraço. Não um abraço humano, mas um abraço do Senhor. Abraça essa pessoa, Jesus. Olha as lágrimas dela. Colhe, Jesus, a expressão do sentimento dela. E faz uma obra maravilhosa nesta noite. Eu te peço, em nome de Jesus.